Vou aprender o que é Precision Upgrades. E é uma estratégia belíssima, porque ela vem para trazer a oportunidade para os nossos clientes e também clientes que têm outras marcas de produto no mercado. No episódio de hoje do AgroIdeas, nós vamos contar uma história de alguém que nasceu em uma cidade pequena. Ajudava em casa desde cedo, principalmente com o pai que tinha uma empresa de bebidas e ele ajudava na entrega das bebidas. Com o passar do tempo, foi estudando e quando ia visitar a família, ia visitar os pais dele, ele passava pela frente de uma grande empresa que ele sonhava em algum dia poder trabalhar. A oportunidade apareceu, ele trabalhou nessa empresa, porém teve que pedir para sair, para buscar aperfeiçoamento, buscar estudar. Com isso ele foi trabalhar em outros locais. Em nenhum momento teve medo de desbravar, de sair do seu local de origem, da sua região e ir para outro local para aprender e para trabalhar. Passou o tempo e ele recebeu novamente a proposta para poder estar voltando para essa empresa. Essa empresa era a John Deere e ele começou no início da sua carreira, desde funções mais operacionais até se tornar um C-Level que é hoje dentro da companhia. Uma história tanto de resiliência, quanto também a importância de buscar o conhecimento, de buscar se aperfeiçoar e de estar disposto tanto às oportunidades que aparecem, quanto também disposto a melhorar e continuar aprendendo. Vamos conhecer a história do Jackson Schneider, que trabalha na área de Precision Upgrades da John Deere. No episódio de hoje eu te convido para conhecer a história do Jackson Schneider. Nós vamos estar falando tanto sobre conectividade, liderança, inovação, para alguém que saiu de operador de máquinas para se tornar alguém C-Level, líder numa área de inovação dentro de uma das maiores empresas do mundo. Fique aqui que eu tenho certeza que você vai ter grandes aprendizados tanto para a tua carreira como para a vida profissional, quanto também conhecer mais a respeito de tecnologia no agronegócio. Outra forma também que você tem de aprender, além de ouvindo o AgroIdeas, é viajando, conhecendo outra realidade, principalmente como é a agricultura, por exemplo, em outros países, em outros locais do mundo. A AgroBravo é a empresa que te conecta e te leva a esses locais, para conhecer a agricultura lá dos Estados Unidos, da Europa e da China. Te convido a acompanhar também o Instagram lá da AgroBravo, que você vai estar conhecendo também as últimas missões que eles fizeram. Recentemente estavam lá na Alemanha, na Agritécnica, por exemplo, conhecendo um pouco das mais novas tecnologias que tem no mundo quando a gente fala de maquinário, estavam sendo lançadas lá naquele momento. Então é uma viagem que não só te traz conhecimento, como também te conecta com outras realidades, com outras pessoas, e automaticamente isso vai fazer com que impulsione os seus negócios, tanto com novas ideias, como também com novas conexões. Conheça a AgroBravo, entra lá no Instagram deles, @agrobravo_, e também acesse o site agrobravo.com. Aqui no AgroIdeas, vocês sabem que a gente busca trazer uma boa conversa, conhecer a história das pessoas que estão vindo até o podcast, seja empresários, executivos, principalmente produtores, ou seja, conhecer as histórias que movem o agro, que fazem o agro acontecer. E nada melhor que histórias como essa, a gente tá tomando alguma coisa, consumindo alguma coisa durante essas conversas. E principalmente para quem está na estrada, para quem está em feiras, em eventos, no dia a dia, eu apresento para vocês o tererê prático. Esse aqui já vem personalizado com AgroIdeas, é fabricado pela Green Erva. Eu te garanto que é um dos melhores tererês que vocês já vão provar. Principalmente se tu é tomador, eu duvido você encontrar uma marca tão saborosa, tão gostosa, com uma erva de tanta qualidade como da Green Erva. Se você quiser saber mais, quer colocar a marca da tua empresa para disseminar num produto de extrema qualidade, te convido a conhecer a Green Erva ou entrar em contato com nós do AgroIdeas, que a gente pode estar ajudando vocês. Seja muito bem-vindo ao AgroIdeas. Eduardo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aprender sobre o AgroIdeas e também compartilhar um pouco da experiência acumulada, que sempre é muito positivo. E é uma longa experiência, né? 30 anos trabalhando, digamos assim, né? Servindo e principalmente a maior parte desse tempo dentro da John Deere. Isso. Eduardo, eu comecei a minha carreira profissional ainda um pouco antes da John Deere e era vendedor de bebidas, né? Vendedor de bebidas. Lá em Horizontina. Essa trajetória foram 9 anos e aí depois eu cursei o técnico em mecânica e sempre pensava assim, eu vou estar me preparando para ser
passar no processo seletivo e poder trabalhar na John Deere. Em 1993 foi o meu primeiro trabalho como operador de máquinas na usinagem da John Deere em Horizontina. Tu vê só, boa parte às vezes do pessoal, a John Deere, ela criou isso, principalmente lá naquela região, né, de muitas pessoas quererem trabalhar na John Deere. E isso se começou talvez lá desde a parte da SLC, que já era uma empresa bem, como eu posso dizer, bem inovadora no sentido depois, quando entra a John Deere, faz toda a parceria e sempre foi muito pulsante aquela região, principalmente quando a gente fala de máquinas. E que ano que tu despertou esse desejo para ir para John Deere? Foi nos anos 90, Eduardo, porque aí eu tive também que tomar uma decisão. Como eu estava no negócio mais comercial, em cursar o técnico mecânica, para mim também foi uma quebra de paradigma, né? Mas olhando, e essa empresa era uma das fornecedoras da John Deere SLC naquela época, né? Eu e o meu pai, a gente também conversou muito sobre esse aspecto de formação e do futuro da carreira, né? E aí que me chamou muito a atenção, por estar em Horizontina, convivendo com a minha família e também convivendo, né, com a empresa, foi uma ótima decisão tomada. E ainda, Eduardo, eu fiquei pouco tempo nessa ocasião, poucos meses, porque eu queria ainda avançar na minha formação. E depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Acabei saindo da empresa para cursar Engenharia Industrial Mecânica em Santo Ângelo. Mas tu nasceu em Boa Vista do Buricá. Sim. E em algum momento vocês se mudaram para Horizontina por causa da empresa que a família tinha? Isto. Meu pai era funcionário de uma empresa, né, distribuidora de bebidas. E como ele começou em Boa Vista do Buricá, depois nós fomos morar em Tenente Portela, Coronel Bicaco, e ele foi convidado para gerenciar a unidade de Horizontina nos anos 80. E foi aí que nós nos mudamos para a cidade. Ah, que legal, que legal. É uma... O bom da região, daquela volta, assim, é as oportunidades que isso foi gerando e principalmente a experiência que tu estava tendo pelo fato de estar já trabalhando desde o teu pai. Comentou que vocês conversavam muito. Tinha uma relação muito boa com teu pai e tudo mais. O que a tua mãe fazia naquela época? A minha mãe, ela começou como agricultora. Agricultora. Ela filhos de agricultores. Então dá pra se dizer que é filho de agricultor também. Isso. A minha mãe trabalhou até casar com meu pai. Ela trabalhou como agricultora em Boa Vista do Buricá. E tu chegou a trabalhar também em propriedade rural? Não, eu não trabalhei. Meu primeiro trabalho já foi na área comercial. já começou na parte das vendas, digamos assim. Isso, E na época, assim, Eduardo, minha primeira carteira de trabalho foi profissional, carteira nacional de habilitação, e já peguei um caminhão carregado de bebida e vendas diretas em pontos de vendas em Horizontina e Maurício Cardoso. Muito legal, muito legal. E aí tu resolveu resolveu estudar. Isso. Tu fez primeiro técnico em mecânica, isso? Isso. E, provavelmente, o que acontece? Dependendo das vezes, se tu já estava trabalhando nessa época, às vezes tem esse problema, às vezes tem que estudar, tá trabalhando, deixar às vezes um pouco do trabalho, por isso que daí talvez entre o apoio do pai também para fazer com que o negócio andasse, né? E trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Tu estudava de noite daí? Estudava à noite. Tu estudava onde lá? Eu estudava lá no Logman e o curso técnico em mecânica apoiado pelo Senai também, em Horizontina. Então, nós tínhamos aula no colégio e também no Senai. E o que te incentivou a ir para essa área de mecânica? O que tu gostava dentro disso? Eduardo, nós temos alguns engenheiros na família e também se formaram em Santo Ângelo e foi um dos incentivos, né? Eu sempre quis ir para uma área mais técnica, mas sempre pensando que esse seria um curso que também me habilitaria a desenvolver outras habilidades e principalmente de liderança. E a Escola de Santo Ângelo, a URI, proporciona muito isso, né? Então, eu pedi demissão da SLC, John Deere na época, e fui morar em Santo Ângelo. E como o curso era diurno, né, e ainda financiado, né? Sim. Eu tinha alguns trabalhos no final do dia, mas a dedicação praticamente toda ao curso de engenharia por 5 anos.
Eu comento e comentava com alguns colegas também, bem recente, como eu ia a Santo Anjo e voltava a Horizontina para visitar minha família, eu normalmente passava na frente da John Deere, Eduardo, eu dizia, vou voltar a trabalhar na empresa, né? Fiz alguns estágios em Erechim, em São Paulo, e tive a oportunidade, no final de 1998, participar de um processo seletivo na área de suprimentos na fábrica de Horizontina e fui selecionado a voltar. Pô, mas então, quando tu falou que fez alguns estágios em outros locais, enquanto tu estava na faculdade, tu já era bem aberto no sentido de desbravar, né? De ir para outros locais para poder estar aprendendo e trabalhando. Isso, eu me desloquei de Santo Ângelo a Erechim, fiquei morando lá por 6 meses. Um frio danado, Eduardo, né, no inverno. O Erechim lá já faz um pouco mais de frio, né? E aí descobri um processo seletivo para a empresa Valeo, que seria uma das sistemistas da GM, que aí a fábrica estava em construção, em Gravataí, né? E depois desse processo seletivo, fui selecionado para ser estagiário na Valeo em Itatiba. E aí foi o meu primeiro voo que eu fiz nesta oportunidade. Então, Legal. começou a esse desbravar oportunidades, sair, né, dessa zona que talvez a gente chama zona de conforto, né? Mas para mim foi uma grande quebra de paradigma, né? Saindo de Boa Vista do Buricá, em Santo Ângelo, e já durante a engenharia ter essas oportunidades, para mim foi um grande avanço, assim, e conhecer outras realidades além do Rio Grande do Sul. Já era o início de uma trajetória de sucesso, podemos dizer, né? Na época era privada, né, de Sim. condições financeiras e também trabalhando à noite, estudando durante o dia, mas sem dúvida, foram grandes oportunidades. Porque se aprende muito, por mais que... O que acontece? Tem regiões que a gente pode dizer que estão mais avançadas economicamente e, obviamente, te possibilita aprender muito mais e ter essas experiências em outros locais. Bom, depois que o passar do tempo, tu viajou muito mais, conheceu muito mais outras realidades. E isso, com certeza, vai abrindo a nossa visão de oportunidade, de negócio e de aprendizado também, né? Isso. Nós falamos, assim, essa experiência da liderança que está hoje, né, multigeracional e multicultural, Eduardo, é um aporte para os líderes muito importante de se pensar, né? Por exemplo, hoje nós estamos com, a primeira vez na história, trabalhando com 5 gerações diferentes. Isso requer uma habilidade de liderança muito exponencial. E aí, quando nós falamos em multicultural também, nós temos um país que é multicultural, né? Quando nós saímos do Rio Grande do Sul e viemos aqui para o Paraná, ou vamos para São Paulo, nós temos diferentes culturas dentro do Brasil. E aí afora, em outros países também, né? Sim, sim. E o fato de a gente estar convivendo com essas outras realidades é uma forma de aprendizado. Eu vi que tu é uma pessoa que sempre buscou estudar bastante também. A educação é um pilar importante, porque pega assim, ó, desde o início, tu foi lá, fez um técnico, depois o técnico entrou na faculdade, ou seja, sempre estava com essa ideia de estar estudando. E depois, nas tuas outras experiências, tu também seguiu estudando, seguiu buscando aprender. Isso, obviamente, ter essa ideia de estar sempre buscando aprendizado é uma forma da gente estar evoluindo também, né? Eduardo, para mim sempre foi muito importante estar me atualizando com as capacidades, habilidades de liderança, inovação. E em cada oportunidade onde eu estive, eu tentei aproveitar essas oportunidades, né? Então, passando aqui pela escola FGV aqui no Brasil, nós tivemos uma extensão em Portugal, que eu aproveitei também a oportunidade, né? E eu acho que isso são fatores que são muito relevantes para a liderança. Para mim, são 3 pilares importantes que, desde o princípio, eu carrego comigo, que é o primeiro... em tudo que você fizer, faça com excelência, né? Dê o seu melhor, porque naquela oportunidade, com a formação que você tem, entrega o melhor, né? Então, fazer as coisas com excelência, para mim, sempre foi importantíssimo. Para continuidade disso,
são os nossos valores também, né? Na John Deere nós temos valores muito bem consolidados, Uma né? cultura muito forte, né, dentro da empresa. Exato. Então, essa cultura eu trago muito também da minha formação como família, que eu aprendi com o meu pai. O meu pai nunca falou sobre integridade, mas ele arrastou com a sua liderança, Sim. né, esses valores. Então, os valores são importantíssimos. E o terceiro, Eduardo, que aí está conectado com a educação, tudo bem, eu tenho ferramentas hoje para entregar com excelência, mas amanhã essas tendências e ferramentas, elas vão estar obsoletas. Como eu me atualizo e vem a melhoria contínua. Como eu vou estar me atualizando com novas tecnologias, com inovação que está no mercado. Então, para mim, esses 3 pilares são fundamentais. Tu acha, hoje, qual que é a importância que tu vê, pensando na questão de, quando a gente fala em buscar aprendizado? Porque eu posso fazer um MBA, fazer uma atualização nesse sentido, como também eu posso buscar uma melhoria através do que tem já hoje disponível, de certa forma. Então, tem esses 2 caminhos. Eu acredito que, obviamente, quando tu paga para fazer isso de uma forma formal, é muito mais organizado e talvez tu faça esse caminho muito mais rápido. É como se tu tivesse uma mentoria para qual direção seguir, te dá um negócio mais orientado. Mas tem também a forma mais autodidata de aprender. Tu sempre desenvolveu bem essas 2 áreas de buscar aprendizado também por tua conta própria, ou tu sempre foi mais a ideia assim, não, eu vou fazer um curso, vou fazer uma melhoria já, sempre visando aquilo que tu entendia que era importante tá buscando melhorar. Eu acho ótima a sua pergunta, Eduardo. As formações, elas são importantes, né? A vida acadêmica é importante para a nossa vida profissional e particular também, pessoal. Esse é um aspecto que eu me dediquei muito ao longo da minha carreira, né? Pude passar pelo mestrado da URGS e fazer outras formações fora do Brasil. Mas o aspecto do aprendizado em imersões curtas, né, onde você possa estar gerando conhecimento com a sua rede de contato. Então, isso é um fator importante. No seu dia a dia, nós temos muitas oportunidades de aprender, como estar com os concessionários da John Deere. Estar com clientes da John Deere é um aprendizado contínuo e mútuo. Só que é um aprendizado que tu não vai ter dentro de uma sala de aula. São locais diferentes de aprendizado. Isso. Hoje, o que acontece muito é tu ter essa geração mais nova, digamos assim, né? Que em vez de eu fazer um curso formal, eu pegar e buscar aprendizar por conta própria. Porque tem uma confusão hoje que é a informação e o conhecimento. Uhum. Porque uma coisa é tu ver um vídeo de como se monta, faz uma regulagem, por exemplo, lá de uma semeadeira. Outra coisa é efetivamente tu botar a mão na massa e fazer. São áreas diferentes de conhecimento que muitas vezes o pessoal está confundindo. E eu não sei se hoje o pessoal está estudando mais ou menos que estudava antigamente, mas o fato de ter muita informação disponível às vezes pode dar uma falsa impressão de conhecimento, de aprendizado de alguma maneira, né? E eu acho que aí traz uma palavra importantíssima que nós como líderes também temos que observar, é a autoridade do conhecimento, da experiência, do desempenho que você entregou ao longo da sua carreira para efetivamente trazer, né, de informação para conhecimento e experiência e poder multiplicar. Sim. Então, Eduardo, eu acho que assim, o conhecimento ele pode ser de várias fontes. E quanto mais amplo for e adotado a experiência em prática com resultados, eu acho que aí começa a trazer, né, essa possibilidade para os líderes aprenderem, se desenvolverem e multiplicar esse conhecimento. Tu teve muitos mentores dentro dessa tua trajetória. Eu sei que dentro da John Deere tem bastante essa questão de mentorias. Talvez tu já mentore também outras pessoas. Mas durante a tua trajetória, você teve muitos mentores? Sim, Eduardo, esse é um fato, uma ferramenta que eu usei com muita diligência, né? Estar com mentores, estar com pessoas que tenham mais experiência ou pessoas que tenham outras experiências. Porque hoje nós podemos argumentar, né, que nós temos inclusive mentoria reversa. Hoje eu aprendo com a multigeracional, com pessoas que estão na equipe onde eu trabalho, que elas têm poucos anos de experiência, mas trazem outras experiências. Então, considerar que na minha carreira eu sempre
tentei me apoiar com mentores para construir um plano de carreira, construir essa sequência de eventos da minha carreira, né? Nós vamos falar depois, com 27 anos de John Deere, eu passei por muitas áreas e me apoiei com muitos mentores. E hoje nós temos a mentoria reversa. E também sou mentor de várias pessoas dentro da John Deere. Então, acho que isso é um fator que nós devemos cada vez mais pensar e refletir sobre esse aspecto, como nós aprendemos com multiculturas, multigeracional e mentoria reversa. É verdade. Voltando para tua história, voltou para John Deere, né? Então tu saiu, foi estudar, e aí quando tu deu a oportunidade, tu retornou para a empresa, passou lá era na seleção, né? Foi selecionado novamente. Isso já é um aspecto interessante. A John Deere sempre, eu acho que foi reconhecida por ser um lugar que muitos gostariam de trabalhar, né? Por ser uma empresa desejada nesse sentido, mas ao mesmo tempo tu teve uma trajetória de estar lá dentro, pediu para sair e depois retornou novamente. Então isso, não sei se tem mais casos, obviamente deve ter outros casos nesse sentido, mas tu já voltou com uma qualificação, já voltou depois de ter aprendido mais e ter tido outras experiências, e a partir daí tu começou a crescer cada vez mais. Como é que foi o desafio no momento que tu voltou para dentro da empresa? O que tu foi fazer lá dentro? Se pensar assim, em 5 anos, quantas coisas mudam, né? Na Bastante nossa vida pessoal, nas nossas experiências profissionais. E retornar para a John Deere foi um sonho, né? Foi um sonho realizado. E eu entrei em suprimentos, claro que aí agora colocando tudo em prática, né? Eu tive 2 estágios muito relacionados a suprimentos e a logística, o que me ajudou no processo seletivo a retornar para a John Deere, que foi um processo seletivo muito sério e tinham muitos candidatos, né? E entre eles nós acabamos iniciando esse processo dentro de suprimentos, trabalhando juntos. Mas aí foram mais de 10 anos em suprimentos, aprendendo de várias áreas dentro de suprimentos, né? Desde trazer material para as áreas de manufatura, depois lidar e gerenciar cadeias de suprimentos, estratégia de suprimentos. Aqui no Brasil, tive a oportunidade também de estar nessa cadeia de suprimentos na Alemanha. Então, foram 12 anos de muito aprendizado, muitas oportunidades, e nestes 12 anos, a John Deere se expandiu muito. Sim. Então, quando eu retornei à Horizontina, tinha uma fábrica e a aquisição da Cameco em Goiás. E olha só onde nós estamos hoje, né, Eduardo? Mas nesses 12 anos, evoluiu muito, se expandiu as unidades no Brasil e se expandiu a cadeia de suprimentos a qual eu estava inserido e pude experienciar tudo isso. Mas tu ficou 12 anos em suprimentos, isso? Quase 12 anos lá em Horizontina? Destes, quase 3 anos na Alemanha. Tu foi para a Alemanha durante esse processo também. Isso. Porque o que é... O que eu imagino, né? Dentro da parte de suprimentos, tu fazia o quê? Organizava a logística e a compra do que precisava para a fabricação, é mais ou menos isso? Sim, algumas etapas que eu passei no início da carreira, sim. Porque tu foi crescendo dentro da área de suprimentos, digamos assim. E aprendendo, isso. Então, teve épocas de aprendizado que eu pegava o telefone, fazia o acompanhamento das entregas, ligava para os fornecedores. Depois eu tinha um grupo, né? E passando a ser supervisor de compras. E depois gerente da base de fornecimento no Brasil, que aí sim é cuidar de algum grupo de commodities e fazer esse planejamento de crescimento dos volumes e identificar os melhores fornecedores adequados a cada commodity. Então é gerenciar uma base de suprimentos. É mais ou menos assim o que o pessoal lá das vendas falava, eu acho que vamos vender X colheitadeiras, aí organiza os suprimentos para isso também. Vamos buscar os melhores fornecedores para poder atender não só esse volume, mas também atender com qualidade, com competitividade e identificar os potenciais fornecedores para o crescimento também da companhia, alinhado ao planejamento estratégico. Muito bem. E aí nesse tempo, tu foi para a Alemanha.
O que tu foi fazer lá na Alemanha? Foi coordenar qual área lá também? Na Alemanha, eu fui a aprender, primeiro, né, uma nova cultura, estar em um ambiente também de grande aprendizado, mas eu fui trabalhar num projeto específico para uma cabine de uma colheitadeira nova. Então, eu participei de um projeto global. Nós tínhamos grupos de trabalho na Alemanha, na Índia e nos Estados Unidos, e eu coordenava essa criação desses projetos, mas aí conectado com os fornecedores na Europa. Então, foram 3 anos de grande aprendizado, e para trazer esse projeto também para o Brasil, né? E depois, alguns anos depois, eu voltei para o Brasil e fui trabalhar na área de logística para organizar a estratégia de apresentação de material e de almoxarifados para nós trazermos o projeto da colheitadeira para o Brasil. Quando fala de partes específicas, principalmente quando a gente fala de maquinário, por exemplo, assim, a gente estava desenvolvendo uma cabine nova para uma colheitadeira. Isso. A primeira coisa que eu penso assim, cara, mas como é que vai demorar? Qual que é todo o estudo? Qual que é a complexidade de uma cabine? Eu tinha uma amiga que ela tinha um irmão que trabalhava com designs de parafuso ou inovação na parte de parafuso. Eu fico pensando, o que tem que inovar na parte de parafuso, sabe? Mas obviamente, cada setor e cada área tem a sua especificidade do que tem que trabalhar e do que tem que desenvolver. E qual que era o desafio? Porque eu fico pensando assim, primeiro desenvolver um produto ou uma parte, uma tecnologia ali nova. Outra questão era cultural e o idioma também, né? Obviamente, para estar fazendo lá na Alemanha. Eduardo, muito, muito bom. Eu lembro que quando nós fomos morar para a Alemanha, eu já estava casado, casei em 2007, depois em 2008... Já estava na John Deere quando tu casou? Já estava. E aí, na ocasião, a língua e a cultura foram 2 grandes aprendizados, né? Minha esposa e eu somos de família alemães, né? Mas nós estamos aqui na 5ª geração. Então, mesmo que os meus pais falavam alemão em casa, o alemão um pouco mais antigo, né? Desatualizado. Vai pegar, eu tenho bisavô e bisavó vivo ainda, né? E aí a minha avó em casa e nos meus bisavós, eles falavam tudo alemão. Só que eu não aprendi. Então, ou seja, toda aquela região, né, até de Boa Vista do Buricá, eu lembro até que quando eu ia na cooperativa da cidade, chegava lá, os produtores estavam todo mundo falando em alemão. Exato. É quase o idioma natural lá dentro da cidade. Só que eu não sei se o que o pessoal sempre falava, que o alemão que aquela região falava, é um alemão diferente do alemão que realmente é falado na Alemanha. E aí, mas, obviamente, se tu tinha uma família, teus pais falavam, um pouco tu entendia. Isso, mas isso que me ajudou também, Eduardo, a acelerar o processo de aprendizado em alemão, né? Então, meu pai e minha mãe falavam em alemão em casa. Eu comecei a treinar o meu ouvido, mas eu não falava. E às vezes até, Eduardo, se pensar assim, não falava de vergonha ou de habilidade em falar mesmo. E aí, quando eu fui para a Alemanha, em uma das ocasiões lá, a vizinha do prédio onde nós morávamos bateu na nossa porta. E foi durante o dia, na ocasião que eu estava trabalhando. Minha esposa abriu a porta, ela falou em alemão, a esposa não entendeu absolutamente nada, ela fechou a porta e meses depois nós começamos uma amizade, mas aí que nós já também já sabíamos já falar um pouco de alemão, né? Então, foi essa a experiência. Mas em que momento da tua trajetória tu foi aprender inglês? Porque tu estava ali estudando, trabalhando na John Deere, tu teve algum momento que tu parou, não, eu tenho que estudar inglês porque eu tô já dentro de uma empresa que está crescendo, já é uma empresa multinacional, digamos assim. Em que momento tu foi buscar esse aprendizado? Foi durante a faculdade. Durante a faculdade já. Já 5 anos de faculdade eu pensei, bom, se eu tenho essas oportunidades, vou cursar engenharia, né? E agora, eu vou ir para o mercado competitivo, eu preciso trazer outras habilidades. Então, eu passei a estudar inglês já em Santo Ângelo, né? Mas isso ajudou, mas não foi o suficiente, né? Quando eu voltei para John Deere, o inglês sim foi um pré-requisito, então estava aí no nível avançado, mas para dar esse próximo passo, aí precisa estudar.
Eduardo. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu constatei que eu precisava aprender 2 línguas. Melhorar o meu inglês e aprender alemão. Você se preparou para o inglês e aí quando precisou ir internacionalmente, digamos, trabalhar, foi para o alemão ainda. Foi para 2 línguas. Então, eu estudava todos os dias, né, de segunda a sexta, intercalava alemão e inglês. Isso antes de ir ou quando já estava lá? Quando eu já estava lá. Quando já estava lá. Peraí, só um passo antes só. Quando tu chegou em casa, falou pra mulher, vamos pra Alemanha, vamos morar na Alemanha, como é que foi a recepção disso? Ela disse, sim, eu topo, mas o que nós vamos fazer lá e como vai ser o desafio, né? Da tua participação lá, eu lembro que tu comentou que tu teve teu filho lá na Alemanha. O Gabriel, hoje tem 15 anos, nasceu na Alemanha. Mas ela já estava grávida quando vocês foram pra lá? Não, ela... Foi fabricado lá. Foi fabricado lá e foi já no... o Gabriel nasceu quando nós já estávamos no 3º ano lá. Ah, no 3º ano lá já. Minha esposa queria, né, ter um filho, nós queríamos ter um filho. Já estava aquerenciado lá na... Já estava. Esse foi uma outra grande experiência, nós já falamos bem o alemão, já conseguimos nos comunicar muito bem. Minha esposa estudou no Goethe Institut, se dedicou muito, ela falava muito bem alemão e isso facilitou também, né, todo esse processo. Eu estudei também na Europa, participei de um MBA executivo lá e era em inglês, mas já as habilidades de alemão eram já boas. Mas daí nós fizemos um episódio com um outro convidado aqui que participou, que teve uma experiência também na Alemanha lá, e aí uma das coisas que ele comentou no podcast, que o pessoal interagiu bastante nos comentários, foi sobre as escolas, aquelas escolas no campo aberto e tudo mais, né, da experiência que ele teve com as filhas dele nesse tipo de escola, mas um dos principais pontos foi a dificuldade com a língua, porque realmente, tipo, o alemão não é uma língua fácil de aprender. E escutando lá o podcast que tu participou, tu comentou que, conversando com o pessoal lá na Alemanha, né, o teu líder, talvez, ele comentou que, em 3 meses a gente vai falar inglês, mas depois dos 3 meses tu vai ter que se virar no alemão. Daí tu teve o quê? 3 meses para aprender o inglês, para aprender o alemão. Foi um choque, Eduardo, porque é claro que tudo isso é um incentivo a estar não só na cultura, mas a língua é importante para aprender a cultura. Então eu tive essa oportunidade de aprender alemão em 3 meses para poder me comunicar, claro, aprender, né, a se comunicar, o básico. Mas o básico já é bastante coisa. Né? Já é muita coisa. Então no dia a dia, quando nós tínhamos as nossas reuniões internas, sem ter pessoas de outros países, depois dos 3 meses a língua era alemão. Então, isso me ajudou também. E os amigos fora da John Deere, os vizinhos, principalmente, que nós construímos uma amizade, nos ajuda muito também. Então, você estar na comunidade, se comunicando com a língua local, aprende muita cultura. Imagino. Muita cultura. Eu acho que é uma das formas mais fáceis que tu tem de realmente entender da cultura falando com o idioma local. É isso. Nós tivemos um colega aqui da empresa que ele recentemente estava lá na Itália. E aí a mulher dele também já estava estudando um pouco do italiano, né? Porque ele falou assim, não adianta ir no que é popular e no que é mais famoso, porque todo mundo já fala inglês e é pronto para turista. Tem que ir para um outro lado para realmente viver a cultura de lá, a experiência de lá. Em outros, os restaurantes melhores, às vezes, não é o mais badalado, né? Ou que está pronto para receber turista. Então, é uma forma realmente de tu experienciar e ter a vivência lá. E nesses 3 anos que tu ficou lá, tu se mudou ainda de uma cidade para outra ou não tu ficou no mesmo lugar? Não, nós ficamos no mesmo local. E o pessoal é receptivo lá? É muito receptivo. Eu acho assim, Eduardo, depois que você aprende um pouco da língua e consegue se comunicar, isso facilita muito. Então, você falou de restaurantes. Sim. Em muitas ocasiões, por exemplo, aqui no Brasil, você vai num restaurante ou outros locais, você reserva uma mesa, né? Ou vai encontrar uma mesa onde vai estar você e os seus amigos. Sim. Na Alemanha, em muitas ocasiões, nós nos encontrávamos com pessoas desconhecidas
em uma mesa aquela comprida, né? Não é uma mesa por família. Então você acabava sentando ao lado de pessoas que a gente nunca havia visto. Sim. Mas essa receptividade, pelo menos o que eu trago, né, da minha experiência, muito positiva. Então você sentava do lado de pessoas e começava a conversar e trocar experiências, né? E eu acho que isso é muito gratificante de você pensar assim, eu estive numa cultura que eu não conhecia, aprendi a linguagem e ainda consegui me comunicar no dia a dia, fora né, do profissional ali, aprendemos muito. Com certeza, eu acho que é uma experiência que com certeza valeu muito. E é uma coisa que, obviamente, agora tu conta e, obviamente, talvez muito da experiência que tu teve com isso, talvez tu leve até hoje. E tu pode dizer que tu aprendeu durante esses 3 anos lá, pensando em liderança, porque o desafio é gigantesco, obviamente. Porque porque tu tá num lugar diferente, não conhece, obviamente, muitas pessoas, tem a dificuldade cultural, tu tem a dificuldade do idioma, e a pressão do serviço no sentido assim, pô, tem que entregar resultado, tem que aprender a falar esse idioma aqui para te continuar trabalhando aqui também. Então, eu imagino que seja uma série de desafios que tu teve que foi bom, obviamente, depois que tu passa, mas extremamente desafiador enquanto tu estava vivendo aquilo, né? Sim. Eduardo, acho que uma palavra, ou algumas palavras, primeiro é disciplina, né? Então, a disciplina de estudar, a disciplina da entrega, o desempenho. E nós falamos muito sobre resiliência, né? Sim. A resiliência de passar por essas situações e estar presente. Mas tem um outro aspecto que eu aprendi há pouco tempo que chama antifragilidade. Esse é legal também. Então você pensa assim, tudo bem, a resiliência ela passa por situações e volta ao seu estado Sim. natural anterior. Mas a antifragilidade, ela diz assim, agora você vai passar por situações de alto desafio, mas você vai sair melhor desta situação. Vai aprender coisas que Sim. você não tinha antes. Então, não só vai voltar ao estado anterior, mas agora você vai se tornar um profissional melhor. É a ideia de que se tu pegar não tem nada, teoricamente, que seja antifrágil como ser humano, né? No sentido de que ele tu bate, ou seja, passa por um desafio e tu sai melhor, né? Não tem nenhum objeto no mundo ou alguma coisa que quanto mais tu bater, melhor ele fica. No caso do ser humano, obviamente, com um certo limite, é mais ou menos dentro dessa lógica. E eu imagino que deva ter sido realmente um desafio gigantesco passar por toda essa experiência, mas também muito gratificante. E aí tu comentou que voltou pro Brasil, né? E tava com o filho praticamente nascendo, né, nessa época. O nosso filho nasceu em janeiro e nós voltamos em outubro para o Brasil. Então o Gabriel tinha 10 meses. 10 meses quando voltou. Mas já estava sabendo que já ia voltar nessa época? Sim, nós estávamos aí entre janeiro, mais ou menos entre janeiro e junho, já planejando a volta, né? Com a minha liderança, meu sponsor, né? Sim. Da época. E aí firmamos o plano de voltar em outubro. Daí quando tu voltou, tu foi pra qual área, pra qual cidade que tu foi trabalhar? Voltei a Horizontina, Voltou Eduardo. a Horizontina. Já saí e voltei de Horizontina várias vezes. Horizontina, a fábrica de Horizontina e também a comunidade de Horizontina é uma escola, Eduardo. Eu sou muito grato e feliz por ter aproveitado muitos anos de aprendizado na escola de Horizontina, na fábrica, né? Voltei para suprimentos, fiquei 10 meses ainda em suprimentos, desenvolvendo novos produtos, e aí fui convidado para ir para operações. Fui para a área de logística, né? Recebimento de material, almoxarifados, apresentação de material nas linhas de montagem, de solda e também entrega de produto acabado. Então, eu saí de um grupo pequeno, de 8 pessoas, ao qual eu era supervisor, e aí fui para um grupo de 8 supervisores e mais de 350 funcionários operacionais dentro grande da fábrica. Quando tu voltou, era isso que tu... O que acontece? Eu imagino que dentro de uma grande empresa tem muita coisa que é o que é ofertado. Por exemplo, tem uma possibilidade de tu trabalhar em tal função. Tu aceita, tu quer ou não quer. A mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Tem uma vaga para te ir lá para a Alemanha. O que tu acha?
Obviamente, quanto mais tu aceita os desafios que vão te dando, melhor é pensando na questão da carreira. Mas dentro da tua carreira, quando tu voltou, era isso que tu gostaria de fazer? Tu foi para a área que tu gostaria? Como é que funciona essa dinâmica internamente? Eu voltei para uma área muito similar à que eu estava na Alemanha e que eu estava antes de ir para a Alemanha. Então, ainda tem alguns viés assim de que você vai morar fora do Brasil, vai voltar, Vai vai ser voltar com uma promovido, liderança já? né, uma liderança. E eu acho que não é esse o grande objetivo. O grande objetivo é aprendizado, entrega, valores, né, multicultural, né, multigeracional que nós falamos hoje. E eu, sim, né, tive essa oportunidade de voltar para o mesmo, vamos chamar assim, nível, né, de liderança, mas eu, no meu planejamento de carreira, eu planejei estar mais conectado com a operação e manufatura. Foi aí que, junto com o meu gestor, né, eu pedi para que eu tivesse uma oportunidade para ir para a área de logística. Então foi algo que eu e o gestor conversamos sobre essa perspectiva, depois de ter voltado da Alemanha e com alguns meses ainda na área de suprimentos. Porque tem muita coisa que, durante a nossa trajetória, às vezes a gente, quando está vivendo aquilo, a gente pensa assim, talvez não era, não, como eu posso dizer, gostaria de estar fazendo uma outra coisa, porém aquilo depois, passa 1, 2 anos, tu vê que aquilo ali fez sentido para tua formação, para o teu próximo passo, e às vezes dentro de uma grande companhia, às vezes as pessoas conseguem ver também coisas que a gente não consegue estar acompanhando ao mesmo tempo, no sentido de que, pô, é importante tu passar por esse processo, todo esse processo que tu passou, tu dominou completamente essa área de manufatura, de logística e tudo mais, pelo tempo que tu estava atuando em áreas similares nesse sentido. Uhum. E depois tu ainda foi para a área comercial, que tu, dentro da tua trajetória, foi para a área de marketing, foi para uma área mais comercial também. E aí também é tudo uma coisa que a empresa te dá a possibilidade para isso, ou tu sempre tem que ir informando para ela. Eu tenho interesse em determinada área, queria fazer uma migração de área. Como é que funciona isso internamente? A empresa, né, a John Deere, eu acho que ela oportuniza para profissionais que realmente querem desenvolver o seu plano de carreira grandes oportunidades, Eduardo. Então, logo depois de logística, eu passei a aprender uma nova disciplina que foi Order Fulfillment, ainda na fábrica de Horizontina e na fábrica de Catalão. Então, tive essa oportunidade de aprender o que é gerenciar um planejamento de produção, né? Desde a estimativa de vendas e traduzir isso para operação. E aí eu fui convidado a ser gerente de operações na fábrica de Horizontina. Aí passando pelas áreas de manutenção, solda, pintura, montagem. Então consolidei também esse planejamento de carreira. E esse planejamento de carreira eu acompanhei com um dos mentores que era o gerente da fábrica de Horizontina. Por isso que você me pediu antes, né, sobre mentorado. Sim. O meu grande mentor durante esse período foi o gerente da fábrica, que me ajudou a consolidar essa ideia de planejamento de carreira e desenvolvimento de áreas que eu gostaria de passar. Então, eu posso dizer assim, passei pela fábrica de Horizontina mais de 15 anos, mas passei por várias áreas que me ajudaram a consolidar e aprender sobre manufatura. Nesse período, de novo, agora construído com os gestores, eu disse que eu gostaria de estar, sim, na área comercial e aprender agora mais com clientes e concessionários. Foi aí que eu participei de novo de um processo seletivo, que acabou durando meses, mas fui selecionado e convidado para gerenciar a área de marketing para a América Latina em Indaiatuba, e uma área que eu não conhecia. Mas aí tu não teria que já estar estudando nessa área para ganhar a oportunidade ou não necessariamente? Eduardo, quando eu fui selecionado, eu disse o seguinte, bom, a minha formação não é marketing. Então eu gostaria... Mas tinha experiência de vendas lá no início da trajetória. Mas muito ainda pequena, né? Mas aí eu ouvi o seguinte do gestor da área que buscou um profissional. Ele gostaria de ter 2 características. A primeira
governança e disciplina de execução. A segunda, habilidade de gerenciar talentos. E ele disse, o marketing, nós vamos te ajudar e a equipe vai te ajudar, mas nós precisamos um profissional, uma liderança com experiência em governança, planejamento estratégico, execução e desenvolver talentos. Então, para mim fez todo sentido, né? Eu vou para uma área que eu não conheço, mas eu sim trago experiências desenvolvidas que vão poder ajudar aquela área que está demandando, naquela ocasião, habilidades específicas. Então foi uma grande construção. E provavelmente quando tu entrou na área do marketing, daí é todo um aprendizado novo, desde a parte de estudar, como também entender como é que funciona, quais são as ações que devem ser tomadas, porque tu estava numa função de liderança que, obviamente, tinha grandes decisões para tomar que impacta diretamente, por exemplo, na venda, no resultado, né? Porque o marketing tem muito esse papel também fundamental, né? E desde ali, então, tu obviamente conheceu muito da realidade das concessionárias de toda a América Latina, tu viajava por todo lugar. Sim, praticamente 2/3 do meu tempo era viagem, né? Então, nessa época nós desenvolvemos e criamos uma estrutura organizacional atualizada, né? Então, nós criamos um grupo de trabalho, temos a estrutura, fomos trazendo talentos. Então, eu tinha uma equipe de marketing no México, uma equipe de marketing na Argentina, uma equipe para cuidar de todos os países hispânicos, entre o México e a Argentina, e uma equipe para o Brasil. Então, conheci muitos dos concessionários, a grande maioria dos concessionários da América Latina, e sempre presente, Eduardo. Então, antes da pandemia, a nossa presença era pessoal, né? Estar junto com as equipes. Isso também foi fantástico, né? Eu passei por essa área um pouquinho mais de 3 anos e meio e aprendi muito com as pessoas, com os concessionários e visitando clientes e retroalimentando o nosso plano estratégico de táticas de marketing, onde se aplica melhor cada uma das táticas, né? Sempre pensando na customização do local. Então, táticas que se aplicam no Brasil podem não ser as mesmas táticas ou devemos ajustar o mercado da Argentina, Sim. que é diferente, o mercado do Paraguai, Uruguai, mercado do México. Então, foi uma escola de aprender. E aí você falou antes, né? Bom, você acabou estudando. Eu não parei de estudar. E eu acho que isso é fundamental para cada um dos líderes em pensar, se eu vou por uma nova disciplina, eu trago sim uma bagagem, como nós falamos, né? Trago a bagagem de governança, execução, liderança, mas eu vou aprender uma disciplina. E com quem que eu vou aprender? Com a equipe e quem está lá na ponta, que é o concessionário dos nossos clientes. Depois da área do marketing, tu ainda... Antes da função que tu tá agora, tu passou por mais alguma? Passei por mais uma disciplina, Eduardo. Eu tive um gestor que ele sempre falava assim, e o telefone tocou, né? E aí eu atendi. E o convite foi para liderar um processo de aquisição de uma empresa no Brasil. Então, essa primeira conversa, eu não tinha ideia de que empresa seria. E aí criamos um grupo multifuncional aqui no Brasil, também liderado por Business Development dos Estados Unidos, né, desenvolvimento de novos negócios. E eu fui convidado para liderar a diligência para a aquisição dessa empresa, a qual é a Unimil. A Unimil, que é produtora de componentes e colhedoras de cana no mercado de reposição. Passamos 1 ano e meio nesse processo de aquisição, preparação dos materiais, diligência na empresa, negociações com a família, Eduardo, né? Foi um processo mais longo. Submetemos à aprovação do CAD com toda a documentação. Depois nós tivemos várias pesquisas ainda que, em colaboração com o CAD, nós fizemos no mercado, com fornecedores, clientes e outros parceiros, e recebemos a aprovação da aquisição
em meados de 2020. Então, essa foi a primeira parte do trabalho. E como nós tivemos a autorização do CADE, efetivando a aquisição, eu fui convidado para ser o gerente geral da Unimil. Então, substituí o líder da empresa familiar e me desloquei, então, de Indaiatuba, onde eu trabalhava como marketing tático, para gerenciar a Unimil em Piracicaba. Em Piracicaba, a Unimil tem 30 mil metros quadrados numa área operacional, na época um pouco mais de 500 funcionários, 7 lojas de distribuição no Brasil e em todos os mercados onde há uma colhedora de cana, a Unimil desenvolveu a habilidade de exportar. Então, esse é um mercado novo para mim, que foi não só o aprendizado de liderança, mas agora sim, com responsabilidades de todas as áreas funcionais, inclusive marketing e vendas. Porque tu vai pegar, se eu não me engano, a área de cana-de-açúcar da Juntir é uma das de destaque, né? Obviamente tem muitas de destaque, mas a de máquinas de colhedoras de cana, principalmente, é uma das mais faladas, digamos assim, também, né? Líder no mercado. Líder no mercado. Líder no mercado. E a qual esta aquisição, então, veio a convergir com o mercado de reposição e competir com concorrentes importantes no mercado, que inclusive até então a Unimil era um concorrente da John Deere. Oh, muito bem, muito bem. E aí depois desse processo tu foi para a função que tu tá agora? Telefone tocou. Eduardo, aí eu já estava há 4 anos neste negócio, né? Então, entre a aquisição e a liderança e, né, poder estar em Piracicaba, quando completei 4 anos, eu recebi o convite de nós trabalharmos juntos e construir essa estratégia de Precision Upgrades para a John Deere. O que é a área de Precision Upgrades da John Deere? Então, nessa época eu não sabia também. Era novidade. Vou aprender o que é Precision Upgrades. E é uma estratégia belíssima, porque ela vem para trazer a oportunidade para os nossos clientes e também clientes que têm outras marcas de produto no mercado em poder atualizar tecnologicamente o seu equipamento. Então, Eduardo, pensamos assim, até então a atualização tecnológica vinha a partir da aquisição de um novo produto. Mas essa estratégia vem trazer a oportunidade de manter o seu produto e atualizar as tecnologias que estão disponíveis na John Deere. Então, isso trouxe uma vantagem competitiva muito importante no mercado. E ela serve para qualquer equipamento ou só para John Deere? Nós estamos desenvolvendo um portfólio bem amplo. Hoje nós temos tecnologias que já se aplicam a qualquer equipamento no mercado. Por exemplo, o pacote essencial de agricultura de precisão, que é um monitor, receptor e modem, para gerar conectividade através do JD-Link Boost, que é a conexão via satélite. Então, se pensarmos assim, nessa pirâmide de desenvolvimento de tecnologia, que é a base da conexão com o centro de operações, hoje nós temos a habilidade de conectar qualquer equipamento no mercado com essas tecnologias básicas de agricultura de precisão. Porque por exemplo, um telefone, eu compro um modelo mais novo porque eu quero mais tecnologia, né? Para pegar as tecnologias mais novas. No caso das máquinas, dá-se entender que seria um caminho similar. Por exemplo, do carro acontece isso também. Vou pegar um carro do modelo mais novo porque tem mais tecnologia, tem outras melhorias. No caso de vocês estarem fazendo isso, não estaria atrapalhando o próprio mercado de vocês? Vamos pegar então o exemplo do telefone, Eduardo. Quando você adquire o último modelo, você não está recebendo atualizações com uma grande frequência no teu telefone? Sim, por um tempo sim. Isso. Então, essas atualizações são importantes para você manter o seu equipamento atualizado. Sim. Né? Agora, sim, cria essa percepção de que, se eu tenho uma atualização tecnológica, então o meu cliente não vai comprar um novo equipamento. Agora, uma outra questão.
E se o concorrente tem uma atualização tecnológica e eu não tenho, ou a John Deere não tem? Vai perder espaço daí, né? Vai perder espaço. E o mais importante ainda nós fizemos uma pesquisa há mais de 2 anos e meio com vários potenciais clientes no Brasil e, na ocasião, com a Argentina. Depois expandimos isso para a América Latina. E fizemos várias perguntas. Nós queríamos saber dos clientes se nós temos uma nova tecnologia, atualizações tecnológicas através da John Deere, o que isso impactaria no mercado. E recebemos o resumo apenas dessa pesquisa, 3 grandes pilares. O cliente ou potencial cliente disse assim, eu tenho equipamento John Deere, eu vou querer atualizar com a marca. Sim. Então, se tiver Precision Upgrades num portfólio amplo, eu gostaria de comprar da John Deere. Segundo, tem o paradigma da adoção tecnológica. Eu vou querer saber se eu sou o Jackson, o Eduardo comprou a tecnologia e funcionou, eu quero ver no vizinho como essa tecnologia foi adotada, está sendo utilizada e como é que ela está funcionando. Terceiro aspecto é o retorno do investimento. Então, eu passo a não investir num novo equipamento, mas eu tenho a opção de investir em uma atualização tecnológica. Quanto ela custa aplicada nesse equipamento que eu tenho e qual é o retorno do investimento em termos de uma melhor eficiência na operação, uma melhor rentabilidade e uma melhor sustentabilidade. Então, esses são os pilares. E que cada tecnologia que nós trouxemos para o mercado, nós trouxemos a calculadora de retorno do investimento. E esse retorno vai passar pela operação e vai passar pelos resultados agronômicos que ele vai ter no campo. Mas, por exemplo, assim, voltando, por exemplo, do telefone, ele atualiza o software ali do telefone. O hardware não está sendo atualizado. Ótimo. No caso da máquina, eu teria que ter outros inputs na máquina para, sei lá, um sensor, alguma coisa a mais para funcionar aquele software como deveria. Isso vocês fazem também? Também fizemos. Então, temos vários exemplos. Te dei o exemplo agora da tecnologia da base da pirâmide. Então, nós temos 3 grandes blocos na pirâmide de atualização tecnológica. Um deles é a conectividade. Mas agora, se nós vamos para o campo, nós temos hardware também para atualizar. Vamos pegar o exemplo de plantadeiras. Plantadeiras, nós temos o sistema de distribuição mecânico. Hoje nós temos a opção e a possibilidade de trazer um sistema elétrico de distribuição de sementes, que vai gerar vários fatores, que é compensação de curva, vários sensores que vão proporcionar uma melhor distribuição de sementes, uma melhor germinação e uma melhor produtividade com a redução de até 7% de aplicação de sementes, através da tecnologia da segunda camada de atualização tecnológica de Precision Upgrades. Então, nós trouxemos um hardware e um software que vai gerenciar todo esse sistema, que nós chamamos SeedStar 4 ou 5, que vai estar conectado com esse monitor, receptor e modem, e através da conectividade via satélite, nós conectarmos com o centro de operações da John Deere, onde nós vamos gerenciar, então, em tempo real o que está acontecendo no campo e depois, ano após ano, medir os ganhos de eficiência. Se eu for comparar, agora eu vou fazer um outro comparativo. Se eu pegar tipo o que parece? Parece que eu estou pegando uma CPU, digamos, o esqueleto dele ali. Eu quero aumentar a velocidade e memória RAM. Vai lá, altera a memória RAM. Ou seja, eu estou fazendo alterações ali dentro, não só de software, mas de hardware, que vai estar melhorando o desempenho. Com isso, tipo, pegando uma CPU ali do computador, eu posso estar fazendo upgrades que obviamente não vão fazer com que eu precise trocar de máquina. É só eu comprar peças melhores, atualizações melhores, eu vou estar melhorando o desempenho dele. Obviamente, você não precisa trocar, sei lá, uma placa-mãe que tem seria uma central ali dela, Em algum momento teria que atualizar. O que seria esse essencial que em algum momento o produtor teria que trocar lá na propriedade dele ou não?
toda ela eu vou começar a dar upgrades, vou começar a tunar todas as máquinas, digamos assim, para elas ficarem atualizadas e modernas. Como é que vai funcionar isso? Eduardo, nesse final de semana, meu filho veio e disse para mim, pai, eu preciso trabalhar. Eu disse, é verdade, filho? Sim, eu preciso trabalhar porque eu preciso fazer um upgrade no meu computador. Eu preciso mais memória RAM. Os dois meninos jogam lá, né? E aí eu pensei, olha só, estamos fazendo upgrade aqui. Eu disse, sim, filho, vamos conseguir um trabalho aí, né? Nós vamos trabalhar nisso. Eduardo, cada equipamento também tem, vamos pensar assim, né? A vida útil do equipamento. Uma colhedora de cana, ela tem, em média, 6 a 7 anos de vida útil. Então, durante esse período, nós podemos fazer várias atualizações, as quais são possíveis e temos portfólio para atualizar. Mas também chega um momento que o produtor vai pensar assim, não, acabou a vida útil da colhedora. Não, o retorno do investimento entre atualizar, e aí eu não falo mais só em tecnologia, mas também em todos os componentes de utilização, né, da colhedora, chega um momento que tem que tomar a decisão entre atualizar e comprar um equipamento novo. Uma plantadeira da John Deere, que é muito robusta no mercado, nós estamos atualizando plantadeiras com 10 anos de uso. Sim. Porque uma plantadeira tem o chassi, tem a distribuição de sementes, e nós vamos atualizando ela. Então tem esse aspecto também da tomada de decisão do investimento, retorno do investimento e também da estrutura em geral de cada um dos equipamentos, né? Mas a John Deere, conhecida no mercado com a robustez, qualidade e do produto, a exemplo de uma plantadeira, as plantadeiras hoje, eu semana passada estava num cliente com uma plantadeira 2013. Sim. Rodando. E aí nós estamos conversando sobre a atualização tecnológica do distribuidor de semente dessa plantadeira. Então nós estamos lá, né, ofertando uma nova oportunidade de ganhar eficiência e rentabilidade com essa plantadeira. Então, como o produtor ele tem enxergado essas atualizações de tecnologia? Porque a gente sabe que tem muitos locais que o produtor ele não gosta muito da tecnologia. Tem locais que a adoção é muito maior. Como é que isso tem sido aceito ou recebido dentro do mercado que vocês têm acompanhado com os clientes? É um trabalho constante junto com os nossos concessionários também, né? É um aprendizado. Então, entre lançar um novo portfólio de atualização tecnológica, nós também temos que trazer conhecimento. Né? Esse conhecimento que você vamos ter do valor que traz a atualização tecnológica e do valor percebido pelos nossos clientes é uma jornada, Eduardo. Nós estamos avançando, diria até exponencialmente, ano após ano, junto com os concessionários. E há uma dedicação dos concessionários também muito ampla, porque se acredita, né, que nós trouxemos uma estratégia que está dando certo e ela vai exponencializar. Então, não é só a estratégia da compra do hardware, mas também da recorrência de licenças. Né? Então, por exemplo, o nosso telefone pode ter algumas licenças que nós compramos ao longo do ano. Assim também nós temos licenças que o cliente vai renovando ao longo do ano, vai atualizando no seu equipamento, mas esse trabalho em conjunto com os concessionários tem resultado em efetivo, né? Mostrar o resultado, e conectamos cada vez mais embaixadores junto com os nossos clientes. Então tem sido uma jornada, sim, progressiva, mas muito positiva. E qual que está sendo o desafio maior agora dentro dessa parte de tecnologia que vocês estão trabalhando? O desafio, Eduardo, e mesmo nas tecnologias que já estavam em equipamentos que nós vendemos, é a utilização da tecnologia no campo. É ter pessoas no campo treinadas
E hoje, não só no Brasil, mas globalmente, a escassez de mão de obra é muito grande. Sim. Então, quando você treina um operador de máquina, nós damos esse apoio, né? Treinamentos concessionários podem ajudar muito isso, é a efetividade da utilização da tecnologia e também o turnover dos operadores, né? Então, essa é uma oportunidade, ao mesmo tempo, um grande desafio. E aí, vocês trabalham hoje só mais voltado para a parte de colheitadeira, semeadeira, ou entra também em outras linhas de equipamentos? Por exemplo, pulverizador, é qualquer equipamento John Deere, eu consigo fazer um upgrade nele? Equipamento pulverização. A primeira vez no Brasil que nós estamos trazendo a aplicação seletiva de herbicidas é através de Precision Upgrades. Então, hoje nós temos um produto que chama See and Spray Select, que é a tecnologia de você olhar, perceber e aplicar. Sim. Então, hoje a aplicação, ela passa por câmeras, sensores e né, todo um desenvolvimento de inteligência artificial que ela identifica a erva daninha e só aplica aonde está a erva daninha. Nesse produto, nós temos casos no Brasil com redução de aplicação de herbicidas de até 90%. Então, nós temos uma vasta oportunidade e um portfólio já bem amplo. Mas nós vamos continuar desenvolvendo. Então, hoje nós temos soluções para colheitadeiras, para plantadeiras, para pulverizadores, tratores através da conectividade do pacote essencial de agricultura de precisão, para colhedoras de cana também, e estamos ampliando portfólios para cada uma dessas linhas de produto. Quando a gente fala de conectividade, por exemplo, hoje parece que está tudo mais fácil, porque eu tenho uma Starlink, eu tenho um satélite, conecta tudo e está resolvido. Só que na realidade, no campo, ainda se tem essa queixa de conectividade, como é que eu faço questão de para tudo isso interagir, como é que eu faço para tudo isso funcionar. Qual que está sendo o desafio hoje? Só por ter uma Starlink e um satélite eu já não consigo resolver? Ou ainda tem mais desafios ainda pela frente? Só para termos uma ideia, Eduardo, fato, né? Se nós compararmos o Brasil com outros países, hoje no Brasil nós estamos aí entre mais ou menos 25% de área coberta com conectividade das áreas agrícolas no Brasil. Se nós formos para os Estados Unidos, nós estamos acima de 85%, 90% de áreas cobertas com conectividade. E a conectividade via satélite, ela vem a somar com tecnologias via celular, torres de sinal via celular. Então, é um complemento de tecnologias que já estão aí e podem exponencializar ainda mais a utilização. Mas nós temos uma jornada longa ainda, né? Então, essa decisão da John Deere construir essa possibilidade de trazer conexão via satélite com o JD-Link Boost, ela amplia essa possibilidade. Mas nós vamos levar, com certeza, ainda algum tempo para que nós possamos ter uma área bem ampla com conectividade no campo. Que legal, que legal. Uma das coisas que eu acompanho muito é que tu é quase um influenciador lá no LinkedIn, tu publica bastante coisa, tu tá criando sempre bastante conteúdo. Eu vejo que tu tá... Alguns dias atrás tu estava, acho que nos Estados Unidos, lá também, fazendo palestras ou algumas gravações. Hoje, qual que é teu papel quando a gente pega, assim, olhando nesse cenário? É uma coisa que você faz ou uma empresa, ou é o que a empresa pede para você fazer, nesse sentido? Porque o que acontece? Alguns dias atrás a gente estava num episódio aqui, falando um pouco a respeito disso. Pô, vamos dizer assim, os técnicos que são da John Deere, o pessoal que entende da parte da tecnologia ali, se esse pessoal estivesse, sei lá, criando conteúdo, explicando como é que funciona e tudo mais, obviamente teria uma ampliação, chegaria essa informação para mais pessoas. Obviamente, a John Deere tem outros caminhos também para fazer isso, internamente, produzindo material, mas hoje o que tu faz é parte da tua função ou tu faz a mais isso dentro do teu trabalho? A John Deere, obviamente, tem uma equipe de marketing e de trazer esses conteúdos de uma forma muito eficiente, né? Muito eficiente.
Os conteúdos que eu acabo gerando, né, ou publicando, tem um grande aprendizado para mim também. Então, eu acabo estudando, né, sobre vários aspectos que eu compartilho no LinkedIn. Mas é uma forma de aprender e trazer conhecimento também para o público, né? Falo muito sobre Precision Upgrades, falo muito sobre liderança também. Sim. Acho que é um aspecto que... A John Deere, a gente pode dizer que é uma fábrica de formadores de líderes, né? Porque sai muita gente... sai, modo de dizer, ela cria muitas lideranças lá dentro, né? Sim. Então, eu acho que, assim, colaborar com a sociedade, colaborar com outros líderes e colaborar com conhecimento, para mim é uma grande recompensa, né? Nós passamos muitos anos das nossas vidas profissionais aprendendo. Sim. Passamos muitos anos tendo mentores. E por que não compartilhar, né? Ser um mentor ou poder compartilhar esses conteúdos? Eu faço porque eu gosto de fazer. Sim. Não porque eu né, sou convidado a fazer, mas eu acho que é muito recompensador, Eduardo. E além disso, tenho trabalhos voluntários na comunidade também. Eu e minha esposa, minha família, nós trabalhamos com a comunidade em outros trabalhos voluntários, que eu acho que isso a gente devolve para a sociedade tudo o que nós aprendemos e alguém investiu em nós. Sim. Né? Nós investimos em nós. Eu acho que é aquela história, o conhecimento ele só tem valor quando compartilhado. E se a gente puder compartilhar sempre alguma coisa do que a gente sabe para mais pessoas, com certeza a gente vai estar fazendo um impacto muito maior, né? E uma das... Indo já quase para os finalmente aí, uma das perguntas para ti é essa eloquência que tu tem para conversar, para falar. Eu sei que talvez internamente vocês vão desenvolvendo isso com o passar do tempo, por ser liderança, por ter que conversar com muitas pessoas, mas no teu caso tu sempre falou muito bem, se comunicou muito bem, ou tu foi desenvolvendo isso com o tempo? Já tive essa pergunta, inclusive eu conversei com estudantes da FAORA há poucas semanas atrás e um dos estudantes perguntou isso. E eu acho que o fato de sempre querer aprender e estar com ambientes desafiadores, em apresentações, em comunicação do meu trabalho, do trabalho da equipe, enfim, em se comunicar, me ajudou muito a treinar. Sim. E é um dos fatores importantíssimos para os líderes, né? Em poder ter essa habilidade de se comunicar. Mas ela não veio assim. Não, mas a questão é quando é consciente ou não consciente. Por exemplo, assim, eu quero ser um líder, vai fazer uma matriz SWOT, vamos dar um exemplo, Sim. né? Mas, por exemplo, quais são meus pontos fortes, pontos fracos? Nisso eu tenho que melhorar, sabe? Essa é a questão. Muitas vezes eu posso desenvolver melhor a comunicação pelo fato de eu entender que é necessário. Ou às vezes pelo dia a dia, pelas experiências do dia a dia, vai sendo melhorado. A questão é, isso é pensado, não é pensado? Foi uma coisa que tu foi trabalhando ao longo do tempo? Foi, Eduardo. Eu posso dizer para você. Eu lembro assim que em reuniões de famílias há muitos anos atrás, eu tinha dificuldade de ler, Eduardo, né? Tinha dificuldade de me comunicar. Eu tinha uma timidez assim exponencial, né? Em muitas reuniões, no início da minha carreira profissional, eu não falava, né? Então, isso foi muito intencional na minha carreira em aprender a se comunicar e desenvolver isso, em poder sintetizar os assuntos, né? Então, o que eu vou falar? Qual é a sequência de eventos que eu vou me comunicar e principalmente ouvir? Uma questão que eu aprendi muito ao longo da minha carreira e principalmente com a oportunidade de estar na Alemanha é estar muito atento ao ouvir o que está acontecendo no ambiente, antes de falar. Sim. Então, poder ouvir o que está acontecendo, sintetizar e criar a estratégia de comunicar de volta, intencionalmente eu procurei desenvolver ao longo da minha carreira. Isso é importante. Isso é importante também. E um outro aspecto,
vocês internamente, e isso era uma coisa que a John Deere ela direcionava para isso também, ou algo que tu buscou, mas, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que têm algo a melhorar, no sentido de que, pô, eu tenho uma limitação em determinada coisa. Às vezes eu identifiquei isso e às vezes não. E às vezes, por isso que é importante, às vezes, ter um mentor no sentido, isso aqui tu tem que dar um pouco mais de atenção, tem que melhorar isso, ou seja, tem pessoas que vão te direcionar, mas às vezes também é importante fazer essa autoanálise no que tem que ser melhorado e depois que tu entender qual é a tua limitação também é encontrar a ferramenta certa para que aquilo seja melhorado. É mesmo, vou dar um exemplo. Às vezes tu tem uma determinada limitação em algo, não tem, às vezes, um curso que tá com a tua dor especificamente aberto. Compra esse curso que vai resolver teu problema. Às vezes é uma coisa que tu tem que explorar cada vez mais. Isso vocês trabalham internamente também dentro da John Deere ou é uma coisa que se faz através dos mentorados? Como é que vocês trabalham isso? É muito amplo isso dentro da empresa, Eduardo, que e eu acho que faz parte e é uma responsabilidade do gestor, né? E também do liderado. É uma construção mútua, né? Em poder ter estas conversas, né? Conversas bem abertas, onde nós podemos melhorar, quais são os pontos e as nossas fortalezas, e também criar o que nós chamamos de plano de desenvolvimento individual. Então, nós temos essa possibilidade de fazer, inclusive, pesquisas de feedback com os colegas, né? Lançar isso para o grupo, poder aprender aonde que são os pontos que talvez são pontos cegos, que nós não identificamos. Poder ter essa conversa com o gestor e desenvolver esse plano de desenvolvimento individual é uma das ferramentas que a John Deere prioriza muito em poder ter essa colaboração entre o líder e o liderado. Legal, legal. A última pergunta que eu queria fazer para ti depois de todos esses anos de John Deere, o que te motiva? Porque hoje, um dos principais pontos é que as pessoas não ficam tanto tempo dentro de uma empresa. Diferente da John Deere, todo mundo quase que a gente conversa, o pessoal já está há muito tempo lá dentro por exemplo, assim, como eu posso dizer, quem trabalha na John Deere, é Jean, né? E você também, Jackson. Todas as pessoas que a gente conversa ou conhece da John Deere, todo mundo é parecido no aspecto de, esse cara trabalha na John Deere. Até um dia a gente conversou com o Cristiano Correia, né? Sim. Ele falou que uma vez ele foi para os Estados Unidos, né, entrando lá, o pessoal perguntando para ele o que tu veio fazer aqui no país e tudo mais. Falou, não, eu trabalho na John Deere. E aí, só dele falar isso, o cara falou, não, então pode passar. Né? Então, ou seja... Todo mundo tem uma identificação com a cultura da empresa e a cultura da empresa é muito forte e talvez isso faça também com que o pessoal permaneça há muito tempo lá dentro. Mas, dentro da tua visão, o que te fez ficar tantos anos e, obviamente, vai ficar mais alguns anos também aí dentro da John Deere, o que te fez permanecer e, obviamente, se manter motivado? Porque, às vezes, tu tem 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, às vezes as pessoas começam a ficar desmotivadas naquilo que elas estão fazendo. Uhum. O que tu vê como diferente que tanto te motivou a ficar, como também te faz permanecer, né? Sim, e eu espero mais uma década e um pouco mais. Até aposentar. A motivação, eu acho que ela é uma construção de uma estrada de 2 vias, né? Entre a empresa e o funcionário. Mas se eu pensar assim, Eduardo, agora em janeiro, vai completar 27 anos que eu tô. Eu não vi esse tempo passar. Eu pensava assim, muitos profissionais, ou a gente pensa assim, eu não vi os últimos 30 anos passar, né? Eu pensei, mas como não? Sim, porque eu estive envolvido em tantas áreas de desenvolvimento, com tantas possibilidades de conhecer pessoas, né? Conhecer grupos de trabalho, estar envolvido em novos projetos, que eu acho que isso é muito animador, né? Você sai de uma área, vai para outra, então pensar assim, os primeiros 10, 12 anos foram em suprimentos, mas olha quantas áreas diferentes em suprimentos, né? Em Horizontina, depois na Alemanha, voltando, e as áreas funcionais amplas que eu tive essa oportunidade pela John Deere em estar, isso foi uma construção das minhas experiências. Então,
estar na empresa com tantos anos, a motivação é estar em projetos diferentes, entregando o melhor, com excelência, com valores e sempre procurando fazer melhor, né? Aprender, estudar e entregar não só o melhor, mas estar atualizado ou se atualizando a novas tecnologias, a inovação do que está no mercado. Eu sou muito grato por isso, Eduardo. Sou muito grato e posso dizer assim, aprendi muito com pessoas fantásticas dentro da John Deere. E agora também tem a oportunidade de estar ajudando outras pessoas, ensinando, mentorando outras pessoas também. Isso, é entregado de volta, né? Então, hoje na equipe que eu estou aí trabalhando junto com o Precision Upgrades, eu tenho algumas metodologias, né? Eu tenho conversas regulares com todas as pessoas da equipe, né? Os meus funcionários diretos, nós temos conversas mais frequentes, mas eu aprendo muito, né, com todos da equipe. Pessoas que estão no campo, pessoas que lideram alguns projetos ou vários projetos diferentes, pessoas que estão em contato com os concessionários aqui no Brasil, fora do Brasil. Muitas vezes eu não preciso estar lá no concessionário, mas eu vou aprender com quem esteve lá no concessionário e que está tendo esse relacionamento. Então eu não posso desperdiçar essa oportunidade de aprender com as pessoas que estão trabalhando na equipe ou equipes multifuncionais. Muito bem. Jackson, tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar? Eu gostaria primeiro, de novo, reforçar o meu agradecimento. Gosto muito de compartilhar experiências e poder aprender e deixar aí a minha contribuição, né? Que nós como líderes ou aprendizes, né? Eternos aprendizes, aproveitamos a oportunidade de todos os eventos onde nós estivermos, aprender, colaborar. Sim. E deixar uma sociedade cada vez melhor, né? Eu gostaria de que os meus filhos, né? Tenho um filho de 15, um filho que vai fazer 12 anos essa semana. Eu quero deixar um ambiente melhor a eles. Mas coletivamente nós podemos multiplicar isso e deixar uma sociedade cada vez melhor. Muito bem. E os filhos não querem trabalhar na John Deere também? Com certeza. Querem empreender, querem, né? Que legal. Acho que essa é uma história também da minha família, né? O meu sogro, ele teve só um trabalho a vida toda. E ele trabalhou na John Deere, no carregamento de produto final em Horizontina. Ele teve um trabalho só. Então, a minha esposa é fã da John Deere, né? Porque ela viveu isso. A família na fã família, antes de eu conhecer ela, né? Sim. Então, é isso. Acho que essa construção, né? E esse legado, né? Que nós viemos já e que foi construído e nós podemos deixar, é lindo. É lindo. Eu acho que a John Deere em si, a história... Bom, tu vai pegar a quantidade de... Como é que eu posso dizer? Não é a presidência que tem... presidência nos Estados Unidos, eu acho que é a 11º presidente da John Deere. CEO, o CEO da John Deere. Isso mostra uma questão de como é uma empresa que as pessoas permanecem por muito tempo, lideram por muito tempo ali dentro e faz com que todo mundo cresça. Porque, como eu falei, é uma fábrica de fazer lideranças, né? E obviamente... todo mundo que tá lá, ninguém quer sair de lá, todo mundo quer ficar lá, né? Então é uma coisa bacana. Uma pergunta pra gente finalizar. Hoje, o que vocês encontram, por exemplo, assim, ó, quando chega, obviamente o processo seletivo de vocês é muito bom, tem algumas pessoas que entram e não se encaixam no sistema da empresa. Qual que são hoje, quando a gente pega profissional do mercado, que é um fator descartável no sentido que não se encaixa dentro do perfil de uma John Deere ou da forma de trabalho de vocês? Acho que a John Deere oportuniza a atrair profissionais e talentos no mercado de uma forma muito ampla, né? Eu diria assim, de uma forma geral, Eduardo, se contrata por experiência técnica e não se encaixa por comportamentos, né? Comportamento acho que é geral o problema, né? O problema no sentido de... Que é o que o pessoal geralmente fala, né? A maior parte do
Porque é aquela história, a empresa precisa do funcionário e o funcionário, obviamente, está ali para prestar um bom trabalho e entregar resultados. E aí entra a questão, e comportamento é um fator chave, obviamente, para todo o local. O fator chave do comportamento alinhado com os valores é muito importante, Ricardo. Então, os valores que nós aprendemos na nossa família, né, os valores que nós multiplicamos e esse fator comportamental, inteligência emocional e o outro é ainda mais importante, que é a colaboração. A colaboração no ambiente do departamento que eu estou, mas ainda transcende os outros departamentos. Essa colaboração em grupos multifuncionais, multigeracionais e multiculturais, né? Tem muito multi aqui, mas eu acho que são... então, se tem vários grupos funcionais, várias gerações trabalhando juntos e com culturas que têm as suas fortalezas, né? Vamos dizer assim, cada cultura tem a sua fortaleza. O profissional, o líder que consegue transitar sobre esse aspecto de uma forma colaborativa é um líder de sucesso. Muito bem, muito bem. Jackson, conhece isso aqui? Opa! Quem é da região lá tem que... não tem como não conhecer, né? Butiá na veia. Esse é um licor de butiá que foi importado diretamente lá de Giruá. Opa! Ele mandou trazer, todo decorado do Agro Ideas. Na próxima, acho que a gente vai arrumar umas cachaças também de butiá, que também é bom. Mas esse é um licor de butiá um pouco mais doce. Como o Tomato já sabe, né? Assando uma carne num domingo de manhã, né? Ótimo. Com um gelinho ali, fica sensacional. Jackson, fico presente aí pra você, tá? Até agradecer de ter aceito o convite, de ter encaixado na tua agenda. Já estamos há alguns meses conversando, né? Para que isso fosse possível. Agradecer por tu ter vindo até aqui, compartilhado um pouco mais. Espero você também no próximo evento que nós vamos ter aqui também, né? Pra gente estar batendo um papo e esperamos te receber outras vezes aqui, porque eu acho que tem muita coisa que a gente poderia conversar ainda, tanto da parte agro quanto também da parte de liderança, que eu acredito que tu tem muito ainda para compartilhar. Mas muito obrigado pela tua presença e pela tua participação. Eduardo e todos que vão ouvir nosso vídeo e puder assistir, né? Eu agradeço imensamente e com certeza eu quero voltar e aprender com vocês. Maravilha, agradecer a presença e a atenção de todo mundo que chegou até aqui ouvindo esse episódio. Se você gostou, não deixe de compartilhar, de mandar para algum amigo, para algum colega. Se o pessoal, brincadeira que se só o pessoal da John Deere escutar, já é o episódio mais ouvido praticamente de todo o podcast, né? Mas agradecer então a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.